do Wesley é a velocidade do lado esquerdo e partir para cima. Ele pisa na bola. Sabe por quê? Porque eles estão com medo. Estão morrendo de medo. Eles não têm condições nem psicológicas de jogar, além de eles serem ruins de bola, que é uma outra coisa. Aí o Gustavo, o grande zagueiro Gustavo do Guarani, do Palmeiras, está junto com a gente aqui, daqui a pouco fala, o Souza, Veloso também. E aí, mas aí vem Ramon Dias, não aguenta até o final. Do jeito que tá, e do entendimento, e falam que ele é boa gente, falam que ele é líder. Fiquei sabendo, né, que ele é um cara duro, que ele é um cara que vai para cima, que tem um baita nome. Aí tá tudo certo. Agora, você assistiu um time de futebol, que o Vasco não é nada disso, gente. Não é ruim, Veloso? É ruim. Eu não sei quem é mais ruim. É ruim. Sinceramente, eu tenho dúvida. Eu acho que o time do Vasco tá mais equilibrado emocionalmente. Eu acho que não tem tanto problema tem um cara de divulgada. Esse cara, o Veguete. Você joga em cima do Verrete, a bola vem dos lados. O time ruim, hein, gente? Eu não sei. E falei ontem na Rádio Caquineto, que por sinal líder de audiência. Eu falei ontem na transmissão. Se juntar os dois, não dá 11. Não dá 11. Para disputar entre os 4 e os 5. Não dá. Os dois vão brigar por rebaixamento. E do Corinthians, vou deixar bem claro. O Corinthians, ano passado, fez 27 pontos no primeiro turno. É que salvou o Corinthians do rebaixamento. Terminou em 13º. Que terminou em 13º. O Corinthians tem 12. Tem mais 2 jogos em casa e um fora. Não faz 18 pontos. Ô, Simão, se você tiver com sono, você vai lá no meu camarim e você dorme lá. Para ficar a boca aberta aqui no meu programa, você não vai ficar aqui, não. Mas se você não dormiu, se você foi para a noite ontem, se você está desacorçoado, tá tudo bem, filho. Agora você vai abrir a boca, vai começar o programa com sono, você vai lá para cima. Foi a jogada que o Corinthians fez ontem sem ser o Igor Coronado ter chutado a boa falta. E aí vem os inteligentes da televisão que ficam falando assim, olha só, o Léo Jardim fez a defesa do Igor Coronado e o Esforça fez o gol. É diferente a batida. Uma bola vem para dentro, a outra bola sai para fora. A velocidade da bola do Esforça é diferente, ela vai lá no ângulo, não dá tempo do goleiro chegar. O Veloso pode falar melhor que eu. Estou falando como batedor, como especialista. A que você bate da bola direita, ela faz a curva, ela vai mais no alto, dá mais tempo de pegar. Não faz esse tipo de comparação que o Matheus Donelli não tem culpa nenhuma. Que, por sinal, quem tem culpa é você, Augusto Melo. Você é o maior culpado de tudo isso aí. E o André está certo. O caos chegou. E como que o caos chegou? Você colocou pessoa, Claudinei, que eu não tenho nada contra você, Claudinei. Se quiser ligar para mim, se você quiser vir aqui sentar aqui, você vem aqui, irmão. Você, qualquer um aí da diretoria do Corinthians. O Veloso faz a pergunta que ele quiser, o Souza, o Gustavo, quem quer que estiver aqui. Bom, o cara está contratando o Balotelli, mas quem que é você para contratar o Balotelli? Você, Augusto, você disse que você tinha o analista de contratações. O que aconteceu? De desempenho. Contratou Mateuzinho, que nunca foi titular, contratou um monte de gente, gastou um monte de dinheiro, só conta lorota, e ninguém mais acredita. Não é que o Corinthians não tem credibilidade. Você não tem credibilidade. Você perdeu a sua credibilidade, porque o que você fez para ser eleito democraticamente no Corinthians, em termos dos sócios votarem, que eu votei em você. Eu votei em você. Pô, olha o que você fez. Você perdeu a PixBet, você perdeu a VaiDeBet, você não tem patrocinador, você quase perdeu a ESE Seguros. Perdeu o Cássio. Você perdeu o Cássio, você também perdeu o Carlos Miguel, juntamente com o Duílio e com a outra administração. Você perdeu o Lucas Vinícius, você perdeu tudo. Você fez tudo de errado. Aí vocês acham mesmo, vocês da imprensa, vocês que comentam jogos, vocês que fazem os jogos, vocês acham mesmo que esse time pode sair dessa situação? Não sei, eu tenho um pouco de dúvida. Você está falando de um recorte aí de 6 jogos, não é isso? Do Rafa Paiva, não são 6 jogos, né? São 4 vitórias. A gente está falando do Vasco, olha aqui, a primeira vez o Vasco nessa página, talvez também na última temporada, talvez não. Também na última temporada, que o Vasco brigou o tempo inteiro para não cair. Talvez, só te respondendo, talvez nesse momento possa pensar numa Sul-Americana, não numa pré-Libertadores. Mas é que a Sul-Americana ela é tão pertinho da zona de rebaixamento, se a gente olhar, né? É porque, assim, eu sou mais pés no chão. Eu entendo. Mas é que eu sou mais positiva. Só para... Eu vou trazer números para vocês. O Vasco hoje tem 8 pontos de diferença para o Corinthians, que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento. E tem 6 pontos de diferença para o G6. O Vasco deu até sorte, sabia? Entende? Enfrentar o Corinthians agora.
porque eu vejo o Corinthians melhorando Eu também vejo. com o Ramon Dias. O Ramon Dias, ele chegou, ele não fez nada. Foi o último Corinthians antes do Ramon Dias. Sim, verdade. E se você parar e analisar, o Vasco, entre aspas, deu essa sorte. Foi o melhor momento para o Vasco enfrentar o Corinthians, sem dúvida. Eu penso da seguinte maneira, Fernanda. Eu acho que zona de rebaixamento tem que exterminar esse pensamento, parar de pensar nisso, entendeu? Parar de pensar nisso. E aí sim, olhar para a parte de cima da tabela, pensar em ficar entre os 10, pensar em buscar uma 8ª colocação, pensar em buscar um G6. Pensar, vai acontecer? É claro que não. Eu falei até isso ontem na minha live. Ainda há muito caminho a percorrer. O time do Vasco continua sendo limitado. O Vasco precisa continuar contratando. É fato, é fato. O Vasco precisa de um zagueiro titular. O Vasco precisa de um ponto esquerda. O Vasco precisa, além do Felipe Coutinho, de mais um meio armador para que o time fique encorpado e consiga aguentar a maratona de jogos. Mas assim, dentro do Campeonato Brasileiro, esse elenco ele tem que olhar sempre e estar nessa primeira parte da tabela. O resto é consequência. A gente já está falando de um Vasco que nos últimos 5 jogos tem o segundo melhor aproveitamento na tabela. Então a gente já está falando, se fosse um recorte desse tamanho, que é pequeno, né? Mas é um campeonato brasileiro, a gente já estaria falando de um Vasco em segundo. Não estou dizendo que o Vasco vai brigar pelo título. Não, mas eu de coração acho que o Vasco vai brigar para cá o tempo inteiro daqui para frente. E quando eu falo para cá, a gente pode estar falando até de um G6. E eu não acho isso impossível. Tudo isso sem o Payet, que não vem jogando, e sem o Coutinho. Exato. Né? Esses dois jogadores... Tem que elogiar o trabalho do Rafael Paiva. Sabe por quê? Verdade. Por exemplo, no jogo de ontem, não sei se vocês vão concordar comigo, ele, de uma forma assim, eu não esperava ele fazer isso. Ele explorou muito o lado direito do Vasco, com o Paulo Henrique, que fez uma grande partida. Porque geralmente a gente vê o Piton sendo esse cara ofensivo, o Vasco explorando muito o lado esquerdo, porque o Piton é um baita lateral esquerdo. Mas do lado direito, eu via pouco isso. E o Rafael Paiva consegue fazer isso. Com o crescimento do Adson também, Sim, que joga por aquela faixa. Perfeito. Ontem o David não jogou tão bem. Então, no primeiro tempo, o Piton até ficou mais preso. No segundo, que ele se soltou e conseguiu fazer o gol. Mas, de fato, o Vasco ele é um time muito mais equilibrado hoje em dia. E ele consegue promover a entrada dos garotos, ele consegue oxigenar o time. E eu até falei isso também, que no segundo tempo, ali nos 20 minutos, eu senti que o Vasco cansou um pouquinho. E ele já deveria ter substituído. Mas ele mexeu na hora certa e aconteceu que o Vasco conseguiu segurar o Corinthians. A partida do Paulo Henrique foi tão boa que ele enfrentou o Wesley, que é um garoto extremamente habilidoso, rápido demais, e não perdeu praticamente nenhuma jogada. Então, assim, o Cocão jogou muito, o Gumora jogou muito, o Piton, o Léo Jardim, enfim, vários jogadores jogaram muitos. Mas ontem quem me encheu os olhos foi o Paulo Henrique. Tanto é que ele acabou o jogo, assim, fisicamente destruído. Você percebia que o Paulo Henrique estava muito cansado. Ele tem muita qualidade. Quanto mais confiante ele tá, melhor ele performa. Ele é um jogador que precisa disso. Todos precisam, mas o Paulo Henrique eu acho que muito. Aqui, a gente olhar como vai ser esse brasileiro, hein? A gente está falando do Vasco aqui na primeira página. O Bragantino, que brigou em algum momento pelo título no ano passado e muito pelo G4. O Fortaleza, que foi para a final da Sul-Americana. O Atlético Paranaense, que está nessa briga há muito tempo, na última década da briga por tudo, o Atlético Paranaense. O Cruzeiro, que vem crescendo muito. Venceu fora ontem. Jogou bem ontem. Jogou bem, vem crescendo com sua SAF agora bem fortalecida. O São Paulo, que ninguém precisa, é um dos maiores times do Brasil e quando está organizado é um time muito difícil. O Bahia, que já falamos por aqui, que vai brigar o tempo inteiro nesse momento. Venceu também ontem fora. O Palmeiras, o meu Fogão e o Flamengo. O Vasco está na frente do Internacional, só para E do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Isso é assim. E do Atlético Mineiro. É isso. Vamos lá, daqui a pouco. E aí, galera, você viu nesse vídeo as palavras do Neto após a derrota do Corinthians por 2-0 para o Vasco da Gama em São Januário. Ontem, lembrando que foi o anúncio do Felipe Coutinho, daqui a pouquinho ele vai ser apresentado oficialmente na sede da Lagoa, e o Neto detonou geral, reclamou bastante da situação corintiana, reclamou bastante do Augusto Melo, que é o presidente, e o Vasco conseguindo aí, a gente viu aí a galera do SBT falando, o Vasco decolando bastante na competição, vem na sua 3ª vitória consecutiva, venceu a equipe do Fortaleza, venceu o São Paulo, venceu o Inter, então, e agora venceu o Corinthians, na verdade, né? Não é consecutivo que o Vasco teve jogos nesse meio tempo aí, mas o Paiva realmente tá conseguindo fazer um belo... Rapaz, o que o Paiva tá fazendo com o Vasco realmente é surpreendente. E, sinceramente, cara, eu não via o Paiva sendo aquele cara que poderia ser efetivado. Mas hoje, isso aí é realmente uma realidade. O Paiva vem numa sequência muito boa, vem fazendo boas partidas do Vasco, o Vasco vem numa margem de evolução gigantesca. Lembrando, o Vasco ainda não tem os reforços, o Emerson não tem ainda por cima o Coutinho, Alex Teixeira, Souza. Então a margem de evolução do Vasco
é gigantesca. O Vasco pode chegar, quem sabe aí, numa Sul-Americana, né? Lembrando que hoje o Vasco estaria classificado para a Sul-Americana, se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, e almeja, né, obviamente, a situação envolvendo a Libertadores. Inclusive, o Hugo Moura, ontem na Zona Mista, falou sobre isso. Rafael Paiva constantemente vem falando sobre a Libertadores. Quero saber de você. Você coloca nos comentários a sua opinião. O que você acha em relação ao Campeonato do Vasco da Gama? Acha que pode ser um campeonato de, quem sabe, brigar por Libertadores? Ou você acha que a Sul-Americana está de bom tamanho? Ou só não ser rebaixado? O que você acha baseado nos reforços que podem chegar para o Gigante da Colina? Quero saber a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!